Olá, sou o professor Garcia Júnior e você está no canal Garcia Júnior Arte. E nessa videoaula a gente vai falar sobre um assunto muito importante e relevante para a arte brasileira. Vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e o modernismo no Brasil. E não esquece, se gostar desse vídeo, deixa aí teu like, te inscreve no canal, comenta à vontade e compartilha com a galera. Valeu! Preparado? Preparada? Então, vamos para a aula. Nos primeiros anos do século XX, quando novas correntes artísticas começaram a circular pela Europa, a maior parte do mundo ocidental encontrava-se em meio a transformações sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e culturais, que alteraram radicalmente a forma de viver e de sentir o mundo do homem moderno. Invenções revolucionárias como o rádio, o telefone, o automóvel e o cinema passaram a fazer parte do cotidiano das grandes cidades, cada vez mais urbanizadas. A industrialização modificara a economia das potências europeias e teve grande impacto nos diferentes níveis da sociedade num período que ficou conhecido como Belle Époque. Foi uma época de efervescência artística, principalmente em Paris, que abrigava artistas vindos de toda parte, atraídos pelo dinamismo cultural e pelo ritmo eletrizante da vida social, especialmente a noturna, dos cafés, bares e cabarés. Mas se para alguns grupos sociais o período era de euforia, para as classes trabalhadoras o tempo era de lutas por melhores condições de vida. As ideias socialistas e anarquistas passam a ser defendidas pelos operários, que se organizam em associações e fazem greves por condições de trabalho mais dignas. No final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os países europeus, principalmente a Alemanha e a Itália, atravessam crises econômicas e sociais, sem falar na imensa crise espiritual que se abate sobre os sobreviventes do grande conflito, marcado pela tecnologia destruidora de novas armas. É nesse contexto de crises e incertezas que surgiram as correntes de vanguarda, do francês avant-garde, o que marcha à frente, o pelotão da frente, originárias de vários países, mas principalmente por Paris, que é a capital de exportação da arte e da cultura no mundo ocidental nesse período. Se você quisesse ser um artista de renome e relevância, em algum momento você iria expor em Paris. Entre as novas correntes artísticas está o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo, todas elas vindas nas malas de artistas brasileiros em visita à Europa ou divulgadas pela imprensa influenciaram o modernismo no Brasil. E se você quiser saber um pouco mais sobre esses movimentos artísticos de vanguarda europeia, tem aqui na playlist no nosso canal. Bem, mas esse foi o contexto histórico do que estava acontecendo no mundo, mas e no Brasil? No Brasil, na década de 1910, o parnasianismo e o simbolismo ainda norteavam as criações poéticas na literatura e a arte acadêmica, com estilo neoclássico, com certas influências do impressionismo, do naturalismo, eram os estilos dominantes na pintura. Essas práticas já mostravam sinais de esgotamento. As vanguardas europeias foram recebidas com entusiasmo por escritores e artistas que procuravam renovar as formas de expressão. O país também vivia um período de grandes mudanças, inclusive com a urbanização e a chegada de novas tecnologias que transformavam o ritmo da vida e o cenário das grandes cidades e que pareciam alterar a percepção do mundo. Faziam-se necessárias, assim, para muitos autores, artistas, novas maneiras de comunicação, de poética, de expressividade estética. E a Semana de Arte Moderna de 1922? Bem, o modernismo no Brasil tem como marco simbólico justamente essa Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo no ano de 1922, considerada um divisor de águas na história da arte e da cultura brasileira. O evento, realizado entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, foi organizado por um grupo de intelectuais e artistas por ocasião do centenário da independência do Brasil. Esse movimento declara o rompimento com o tradicionalismo cultural associado às correntes literárias e artísticas que eu já falei sobre as vanguardas europeias. A programação da semana contou com apresentações de dança, música, recital de poesias, exposições e palestras.
A defesa de um novo ponto de vista estético e o compromisso com a independência cultural do país fazem do modernismo um sinônimo de um estilo novo. Isso diretamente associado à produção realizada sob a influência da Semana de 1922. Então nós temos Heitor Villa-Lobos na música, Mário de Andrade e Oswald de Andrade na literatura, Vitor Brecheret na escultura, Anita Malfatti de Cavalcante, Tarsila do Amaral na pintura. São alguns dos nomes dos participantes dessa semana de 1922, realçando sua abrangência e sua heterogeneidade. O objetivo da Semana de Arte Moderna no Brasil era renovar o ambiente artístico-cultural e mostrar o que havia na escultura, pintura, arquitetura, música e literatura brasileira naquele momento. Para isso, trouxe novas ideias influenciadas pelas vanguardas europeias e conceitos artísticos como a declamação de poesias, concerto de músicas, artes plásticas exibidas em telas, esculturas e maquetes de arquitetura. Os artistas envolvidos na Semana de Arte Moderna tinham como principal objetivo revolucionar a arte brasileira. Para isso, eles buscaram chocar o público que ainda estava envolvido com o conservadorismo da arte e que seguia padrões tradicionais europeus. Não que isso fosse uma coisa errada, mas eles queriam mudar na época. Curiosamente, veio da própria Europa a ideia da mudança na arte, inspirada pelos movimentos de vanguarda. Então, a Semana de Arte Moderna nasceu no contexto da República Velha, controlada pelas oligarquias cafeeiras e pela política do café com leite. Os artistas da Semana de Arte Moderna, em sua maioria, eram descendentes dessas oligarquias, o que facilitou a realização do evento, que teve o apoio do governador de São Paulo, já que foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo. Com uma posição social privilegiada que favorecia viagens e estudos na Europa, os artistas brasileiros puderam trazer os modelos artísticos europeus para o nosso país. A Semana de Arte Moderna foi caracterizada como um desejo de experimentar diferentes caminhos e não propriamente definir o único ideal moderno em que os artistas buscavam inovações estéticas. Criticada por uns, ignorada por outros, a Semana de Arte Moderna não teve sua importância reconhecida na própria época em que foi realizada. A reação a esse momento foi bastante conservadora. Os artistas que participaram dessa manifestação chegaram a ser retratados pela mídia como subversivos da arte, espíritos cretinos e débeis ou futuristas endiabrados. Talvez um dos maiores e mais respeitados críticos do movimento modernista tenha sido o escritor, literato Monteiro Lobato, que ao conhecer obras da pintora Anita Malfatti ainda em 1917, teria ficado escandalizado e feito diversas observações negativas a respeito do trabalho da artista. Ele disse que a Anita Malfatti, após voltar ao Brasil de sua viagem de estudos ao exterior, Alemanha, Nova York e uma passada pela França, teria mudado completamente sua linha poética e criativa da arte, para se adequar ao que seria o modernismo brasileiro, uma visão mais prosaica do que havia encontrado fora do país. As críticas de Lobato obtiveram tamanha repercussão que Mário de Andrade escreve tempos depois uma carta aberta em defesa da artista. Agora nós vamos ver algumas das principais obras dos artistas da Semana de Arte Moderna Brasileira de 1922 e do modernismo do Brasil. Anita Malfatti, pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora, uma das mais relevantes artistas brasileiras. Anita tem papel determinante na introdução da estética modernista no país. Embora seja uma das responsáveis pela introdução do modernismo no país, o legado artístico de Anita Malfatti passa por variadas linguagens. O vasto trabalho da artista é movido pelo desejo tanto de experimentação quanto de simplicidade e espontaneidade. Tarsila do Amaral, pintora e desenhista influenciada por vanguardas europeias, especialmente pelo cubismo, cria um estilo próprio, explorando formas, temáticas e cores na busca de uma pintura de caráter tipicamente brasileiro. Tarsila figura como um grande nome da pintura no cenário internacional, representando uma arte genuinamente brasileira ao contemplar elementos, temáticas e narrativas populares que constituem a identidade nacional forjada inicialmente pelo movimento modernista. Vicente do Rego Monteiro, pintor, escultor, desenhista, ilustrador, artista gráfico e poeta. Sua diversificada atuação envolve áreas como a dança, a poesia, a tradução, a docência e, sobretudo, a pintura,
fortemente inspirada pela cultura indígena e marcada pela simplificação formal. Emiliano Augusto Cavalcante, conhecido como Di Cavalcante, pintor, ilustrador, caricaturista, gravador, muralista, desenhista, jornalista, escritor e cenógrafo. Um dos expoentes da pintura brasileira, Di Cavalcante, nome escolhido por ele para assinar seus quadros, destaca-se por retratar figuras populares em sua busca constante por constituir uma arte nacional. Di Cavalcante, em sua produção, atenta para a formação de um repertório visual ligado à realidade brasileira, compreendendo a arte como uma forma de participação social. Dessa forma, o artista valoriza em suas obras temas de caráter realista e voltados para a construção da identidade nacional. Cândido Portinari, nascido em São Paulo, pintor, gravador, ilustrador e professor. Portinari caracteriza-se como um artista que muda suas técnicas ao longo do tempo, mas mantém como temática o homem brasileiro e as questões sociais e históricas que o determinam. Portinari é um dos maiores expoentes da arte brasileira, não apenas por suas qualidades artísticas e pelo seu reconhecimento internacional, mas, principalmente, por contribuir com a fundação de uma cultura nacional no Brasil. Sua obra é, ao mesmo tempo, singular ao retratar as mazelas sociais brasileiras e universal ao retratar o sofrimento humano. Lazar Segal, nascido na Lituânia e residente em São Paulo até o final da sua vida. Foi um pintor, gravador, escultor, desenhista. Destaca-se por passear por estilos de pintura distintos e por retratar o universo socioeconômico de pessoas menos favorecidas. Victor Brecheret foi um escultor ítalo-brasileiro, considerado um dos mais importantes do Brasil. Foi o responsável pela introdução do modernismo na cultura e escultura brasileira. Apesar de ser um dos principais artistas da vanguarda, Brecheret nunca abandonou sua formação artística clássica, ligada à arte greco-romana e renascentista. Então, esse momento da Semana de Arte Moderna no Brasil foi a ebulição de ideias livres dos padrões tradicionais. Seu caráter nacionalista buscava uma identidade própria e uma forma livre de se expressar. As ideias da semana foram difundidas através de outros movimentos artísticos da época e, inclusive, em muitas publicações, como revistas, periódicos, jornais. Dentre os movimentos e grupos formados na década de 1920 estão Movimento Pau-Brasil, Movimento Verde e Amarelo e Grupo da ANTA, Movimento Antropofágico. Em relação às publicações, destacaram-se as revistas Claxon e Antropofagia. Ao longo do século XX, a Semana de Arte Moderna teve seu valor histórico reconhecido e foi considerada o marco inicial do modernismo no Brasil. A herança desse momento ainda pode ser observada em movimentos posteriores, como o tropicalismo, a geração da lira paulistana e a bossa nova. Veja aí um trecho do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, em 1928. A digestão do mundo ao redor nutria essa renovação brasileira, que pula os limites de um movimento apenas artístico e se consolida como uma marca permanente e relevante no nosso país. Para concluir essa aula, nós podemos apontar como principais características, então, na pintura e na literatura no modernismo brasileiro. A utilização de uma linguagem coloquial e vulgar, buscando a aproximação da linguagem oral, a falada diariamente, o abandono do formalismo nas composições, o rompimento com os padrões tradicionais da Academia de Letras e de Belas Artes, uma crítica à estética literária parnasiana, uma valorização da identidade nacional com temáticas nacionalistas e abordagem da realidade cotidiana brasileira, liberdade de expressão, inspiração nas vanguardas europeias e trazendo experiências estéticas diferentes para o público brasileiro. Caso você goste ou não goste das propostas artísticas da Semana de Arte Moderna de 1922 e do próprio modernismo brasileiro, é uma questão que a gente pode discutir bastante em estética, em história, em propostas mesmo de fazer arte. O que a gente não pode deixar é de trabalhar esse aspecto da história do nosso país pela relevância e a importância que teve em um momento de ruptura, de mudança e de novas propostas. Agora, para analisarmos se a arte melhorou ou piorou com mais de 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil, isso aí é assunto para um outro vídeo. Bem, é isso. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e se realmente gostou, não esquece, deixa aí teu like, te inscreve no canal, comenta à vontade, clica no sino para notificações e compartilha com a galera. Bora fazer esse canal
crescer. Beleza? Valeu!